Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de janeiro aqui pro canal. Em janeiro aconteceu uma coisa fantástica, que é... terminei um livro no dia 31 de janeiro. Então, assim, não vai ter nenhum livro começado e não terminado nesse fechamento, ele tá redondinho. Bom, janeiro foi um mês que eu li bastante, geralmente é um mês que eu leio mais. Eu li 6 livros esse mês. O primeiro deles foi Livre, que foi um livro que eu já tinha começado em dezembro, né? Eu tava lendo no Kindle, e eu demorei um pouco mais pra ler, porque nesse final de dezembro já é uma época em que eu leio bem pouco. Então, eu comecei ele lá pelo dia 22 de dezembro, com a expectativa de terminar até dia 31, não aconteceu, e então foi o primeiro livro que eu terminei esse ano. Já saiu resenha pra esse livro aqui no canal, mas ele conta uma história de não ficção, que é a da Cheryl Strayed, que tá sendo contada por ela mesma. Ela teve vários problemas na vida, tava passando por uma fase emocionalmente muito complicada, e então ela resolveu tomar uma atitude assim drástica e encarar uma trilha na Califórnia, uma trilha muito, muito extensa, com partes de montanha e muita floresta e neve, e, enfim, ela vai narrar isso pra gente em detalhes. Ela vai contar da vida dela antes disso, de tudo que a levou a tomar essa decisão e da jornada dela na trilha concomitantemente. Então ela fica indo e voltando e, enfim, eu achei que é um livro interessante. Muita gente que leu disse que o livro mudou a vida. Pra mim não foi assim, mas mesmo assim eu gostei e é uma leitura que eu recomendo. O segundo livro que eu li no mês foi As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques. Eu li esse livro pro Leia Mulheres de janeiro, aqui de Curitiba, mas ele também cumpriu a categoria Um Autor Latino-Americano do Desafio Fabuloso. Ano passado eu consegui ir em ordem certinho, mas esse ano eu já li o de dezembro e janeiro. Tudo bem, né? Melhor a gente ler em excesso do que faltar livro no final e não cumprir a meta. Mas enfim, então está lido. Já saiu resenha aqui no canal. Esse livro, ele é um livro de contos. Essa autora, ela é jornalista, além de escritora, e os contos dela trazem uma aura sombria. Muitos consideram esse livro como sendo de terror, mas eu sempre relaciono o terror com algo mais fantasioso, e aqui não é o caso. Ele tem elementos mais fantásticos, mas não é a regra. A regra aqui é que ela tá mostrando um terror muito cotidiano, um terror muito real, um terror que tá esperando a gente quando a gente atravessa uma rua e vê miséria acontecendo. Um terror que muitas pessoas passam em épocas de ditadura e que acaba ecoando até hoje. Enfim, já saiu resenha, então cliquem aqui nos cards pra assistir se vocês se interessarem pelo assunto. Depois que eu terminei As Coisas que Perdemos no Fogo, eu peguei então o livro pra cumprir a primeira categoria do Desafio Fabuloso, que é Razão e Sensibilidade. A categoria era um livro que você não sabe porque ainda não leu, e eu comentei lá no vídeo que eu li vários livros da Jane Austen, assim, meio que numa mesma época, e que esse ficou, e que eu tinha muito interesse em ler ele, mas não acontecia, e eu ficava enrolando, e daí eu comprei ele no meio do ano passado, e agora em janeiro eu matei, e ele foi muito gostoso de ler. Eu demorei bem menos do que eu imaginava, porque assim, eu confesso que eu não sou muito chegada numa leitura mais rebuscada. Eu prefiro textos mais contemporâneos, por assim dizer, não necessariamente narrativas contemporâneas, mas textos, enfim. E a Jane Austen tem esse jeito mais rebuscado, só que foi um grande prazer ler esse livro aqui. Tem tempo, como eu falei, que eu li as outras obras, então talvez quando eu as tenha lido, eu tenha achado mais rebuscado, mais difícil, mais chato, mas a experiência que eu tive com esse livro foi diferente das que eu tive anteriormente com a autora, e como eu falei, eu gostei bastante. Eu achei que ele é um livro leve, um livro que ele passa rápido e que ele é muito bem escrito, muito bem desenvolvido. Eu fui cativada pelas personagens e pelos dramas delas. Esse livro, ele vai girar sumariamente em torno de duas irmãs, a Elinor e a Marianne, que são bastante diferentes em uma questão específica. Como mostra o título do livro, uma é muito razão e a outra é muito sensibilidade. E durante o livro, então, a gente vai acompanhar essas duas pessoas vivendo situações parecidas e reagindo, então, de formas tão diferentes, e mesmo assim tentando entender uma a outra o que, enfim, a outra está passando e tal. E elas realmente são bastante companheiras. Gostei muito desse livro. Depois que eu terminei, eu li então A Glória e Seu Cortejo de Horrores, que eu recebi da editora Companhia das Letras para resenhar para a revista Pollen, e eu gostei bastante desse livro. Foi o meu primeiro contato com a Fernanda Torres. Eu não tinha lido nem o livro de crônicas dela e nem o Fim, que foi seu primeiro romance, e ainda não li. E eu gostei desse livro. Eu achei que a escrita dela é muito sólida, tipo, não foi essa onda de que agora todo mundo lança livro, então ela é atriz, ela vai escrever um também. Não, ela é realmente escritora, assim. O livro dela é muito bom, ela
tem talento pra isso. E enfim, no blurb aqui atrás da capa a gente tem um retrato potente do Brasil, a partir das errâncias de um ator dos anos 60 até os dias de hoje, escrito por uma das vozes mais provocativas e surpreendentes da literatura atual. E esse provocativa pra mim é a palavra-chave, porque muito do que eu encontrei aqui foi provocação. A Fernanda então ela traz muita ironia e muitas alfinetadas ao longo desse livro. Ele vai trazer aqui um protagonista que conta a história em primeira pessoa e a história meio que da sua vida mesmo. Então ele é um ator de meia idade e ele tá contando da sua vida como ator, do que ele tá fazendo no momento. Ele narra muito sobre a Glória e seu cortejo de horrores. Esse título é sensacional, porque ele vai mostrar que existe toda essa aura, né, dessa glória de ser ator, só que é o que as pessoas enxergam, né, que é a pontinha do iceberg. Na verdade, o que tá embaixo é um enorme cortejo de horrores que fica escondido atrás das cortinas e nos bastidores. Então ele vai contar muito da vida dele, mas relacionando bastante com o teatro, com a profissão de ator e com o Brasil, né, com a situação em que o país está passando, como diz aqui no blurb, por volta dos anos 60, onde ele estava no auge da juventude. Depois que eu acabei, eu li então As Alegrias da Maternidade, da Bushi Emecheta. Eu quase falei da Chimamanda. Eu não consegui desvencilhar ainda, porque foi a Chimamanda que indicou esse livro, né, quando ela foi curadora da tag Experiências Literárias. E acaba que eu sempre falo, o livro da Chimamanda, o livro da Chimamanda. Não é da Chimamanda, mas enfim. Essa autora aqui, ela também é nigeriana e ela vai trazer uma história, né, com foco nas mulheres e no caso nas mães, tanto que o próprio nome diz, As Alegrias da Maternidade. E através desse assunto que ela escolheu, ela vai retratar então a sociedade e os costumes nigerianos. Como era? Como que as mulheres viviam? Como era essa questão da maternidade? Como era a questão do casamento e da maternidade em uma sociedade poligâmica? E ela vai tratar então de muito disso aqui nesse livro. Esse livro ele tem uma escrita muito leve, assim, muito limpa. A escrita dela eu diria que é uma escrita fácil, porque ela usa poucas palavras, ela não quer colocar muita cor, então você não vai ter quotes incríveis nesse livro, mas você vai ter passagens que vão marcar pelo peso delas por si, assim. A história é pesada e ela não precisa que o texto seja. Dá pra entender? Então ele é um livro leve de ser lido, mas muito pesado de ser digerido. Várias vezes eu tinha que fechar pra me irritar, pra respirar, enfim. Na resenha eu trago mais detalhes, mas gostei bastante também. E o último livro que eu li no mês, pra fechar, foi O Inventário das Coisas Ausentes, da Carola Saavedra. É uma autora que ela nasceu no Chile, mas ela é, enfim, naturalizada brasileira, então eu não sei realmente se eu considero ela chilena, porque eu achei tudo muito brasileiro. Enfim, ela foi criada aqui no Brasil, então a nossa cultura que ficou, né, entranhada nela e que acaba por repercutir nos seus escritos. Eu nunca tinha lido essa autora, eu gostei do livro, mas é um daqueles livros de literatura totalmente contemporânea e finos, que tem história fragmentada, capítulos corridos e que às vezes a gente se perde, não entende direito quem tá narrando ali, quem tá narrando aqui, se os narradores são a mesma pessoa no fim das contas. Enfim, como eu falei no início do vídeo, eu quis frisar que eu gosto do texto contemporâneo, mas como uma forma de vocabulário e de linguagem. Mas eu não sou muito chegada em narrativas contemporâneas bem nesse estilo. Eu comentei sobre isso quando eu li o Quiçá, da Luísa Geisler, e fiz resenha, e eu senti a mesma dificuldade agora, lendo o livro da Carola, que era, eu me perdia. Eu me perdia com a fragmentação, às vezes eu não via sentido nelas, mas enfim, às vezes acontece, né? Talvez esse realmente não seja o meu estilo. O livro, então, vai trazer um narrador, que se eu não me engano se chama Pedro. Gente, eu tenho um problema enorme pra lembrar de nome de personagens. Eu acabei de acabar esse livro e eu já esqueci o nome do cara, mas eu acho que é Pedro. E ele tá, então, contando, a princípio, a história da Nina, que é a primeira personagem que aparece, ainda antes da gente saber que a pessoa que tá contando a história é um narrador que tá ali presente na história, né? Mas, enfim. Então, ele vai estar contando a história da Nina, que foi uma grande paixão da sua vida. Ele vai falar sobre detalhes da vida dela, sobre como eles se conheceram, sobre o que ele pensava sobre ela. E de repente, assim, mais na segunda parte do livro, a gente vai entender que o livro não é sobre a Nina, é mais sobre ele. É aquela história de que quando você tá contando uma história sobre alguém, essa história vai dizer muito mais sobre você do que sobre a própria pessoa. Então é aquela coisa, a gente não conhece a Nina, a gente conhece o que ele acha da Nina. E, enfim, pra achar alguma coisa dela e da relação que eles têm ou que, enfim, tiveram,
ele vai trazer toda a bagagem que ele tem na vida. E nessa segunda parte do livro a gente vai conhecer então qual é essa bagagem que ele tem na vida. E, enfim, é basicamente isso o livro, mas ele é bastante bem escrito. Eu gostei do tom e do estilo de escrita da Carol. Repito, preferia que ele não tivesse sido tão contemporâneo. E é isso, pessoal. Acredito que vai sair resenha de todos aqui, menos no Inventário das Coisas Ausentes, porque quando eu tenho dificuldade de entender um livro, eu realmente não sei se vale a pena eu vir aqui falar sobre ele num vídeo específico. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiu, porque isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!